aqui no Brasil eu tenho, sei lá, uma Selic em 12, aí nos Estados Unidos tem 5, é muito menos. E você está comparando o Vasco com o Manchester City, assim, não dá para, com perdão dos vascaínos aí, mas não dá para você comparar, estão jogando em ligas diferentes, assim, né? Então, e a gente acredita, inclusive, que no futuro a pergunta vai ser muito mais nessa linha de quanto por cento deve ter no Brasil, né? Salvo reserva de emergência, que é isso que falou mesmo, eu acho que concordo totalmente contigo. Agora, do resto, sim, você tem que pensar bem em como alocar da melhor forma a tua carteira. Mais uma entrevista especial de 60 minutos, uma entrevista que eu estou muito feliz de fazer, porque é literalmente uma entrevista que atravessa fronteiras. A gente está passando por um movimento no Brasil de democratização dos investimentos em renda variável principalmente, e é engraçado porque, como tudo nos dias de hoje, as coisas vão meio que se atropelando. Então, enquanto o brasileiro em geral ainda está acostumando com a ideia de investir o seu dinheiro, investir em bolsa, sair daquele básico do investimento de poupança ou imóvel, já está aprendendo isso com internacionalização de investimento, e que até pouco tempo era muito difícil, tinha que abrir uma conta numa corretora dos Estados Unidos, arranjar um jeito de fazer uma remessa, então já eram 2 operações que tinha que fazer, e administrar toda a questão tributária dos Estados Unidos. Aí surgiu, eu não lembro há quantos anos, faz poucos anos, mas a gente vai saber essa história melhor daqui a pouco, surgiu a Avenue, que é uma corretora dos Estados Unidos, voltada para brasileiros. Então é uma corretora que, além de todo o serviço financeiro, ela tem a preocupação de fazer esse despache, toda essa parte de despachante burocrática para levar o seu dinheiro para os Estados Unidos e lá você investir. Então esse é o assunto de hoje: investimento nos Estados Unidos, investimento direto, investimento pela Avenue. E eu tenho o prazer de conversar sobre isso com o estrategista-chefe da Avenue, Will Castro Alves. Muito obrigado pela atenção conosco aqui no 60 Minutos. Boa tarde. Boa tarde, Arthur. Prazer estar aqui conversando contigo e muito obrigado aí pela bela introdução. Essa introdução, eu fiz questão de falar dessa parte do despachante, porque para mim, quando eu conheci a Avenue e comecei a ser investidor pela Avenue, cliente da Avenue, foi o que mais me chamou a atenção. Porque eu vou até abrir aqui, eu já falei no programa, eu acho, o primeiro investimento que eu fiz foi pela Passfolio, que tinha também uma questão de Pix para investir, mas era complexo, era meio que assim, era um trabalho para investir, não era tão fácil, tão estruturado quanto a Avenue. Foi a grande diferença que a Avenue apresentou, foi essa, né? Foi tornar investir nos Estados Unidos tão fácil quanto investir no Brasil, né? Exato, a gente foi a pioneira, né? E aí, só para voltar um pouco no tempo e contar a história, ela surgiu, né? A ideia, quem teve a ideia foi o Roberto Lee, foi um cara que foi um dos primeiros caras que trouxe o home broker para o Brasil, lá nos inícios dos anos 2000. E aí depois ele participou também de um projeto que foi super bem sucedido, que foi a Clear Corretora, foi comprado pela XP, se tornou sócio da XP. E ali, num dado momento, em 2017, ele percebeu que, e a gente viu isso, né, que a desbancarização foi acontecendo e que muito dinheiro estava saindo dos bancos e que ele precisava migrar para produtos de investimento. O mercado brasileiro, ele é limitado, ele representa pouco, assim, do mercado global, né, e mesmo que houvesse, assim, mesmo que haja uma expansão, né, o que o Lee observou foi que olha, mesmo que haja uma expansão desse mercado, talvez vai faltar espaço para alocar tanto produto assim, e a forma de você eventualmente resolver isso é você escoar parte dessa alocação para fora, né? Você começar a dar acesso. E aí a ideia surgiu disso, de bom, vamos criar um veículo que dê acesso para qualquer investidor investir no exterior. O investimento no exterior ou internacional, ele não é novo, né, assim, eu costumo dizer que, poxa, a agência aqui do Banco do Brasil em Miami, ela existe desde a década de 70, então, assim, não tem nada de novo. O que tem de novo, e que a gente se orgulha em ter feito parte desse movimento e começar esse movimento, foi de tornar isso algo acessível a todo e qualquer investidor de varejo. Grandes famílias, grandes fortunas já têm grande parte da alocação internacional, né? Então eu estava trabalhando num artigo que a gente vai publicar no site da Avenue, que é para mostrar um pouco isso, né? Esse é um relatório do UBS recentemente,
mostrando como é que é a pizza de alocação, por exemplo, dos family offices, né, as famílias que têm mais recursos. E você vê que grande parte é fora, né, dos seus países de origem. Pode ser da Colômbia, Bolívia, Paraguai, não interessa, é fora, né, grande parte é fora. E por que que o investidor de varejo, né, não aquele que tem alguns milhões, mas aquele que tem alguns milhares de reais para investir, por que que ele não tinha acesso? Então a gente cria a Avenue em 2000 bom, fica na garagem criando em 2018 e 19 faz o launch da companhia, e a partir de 2019 foi uma história bem bacana, onde a gente sai de zero aí para 800 mil clientes, de zero para 20 bilhões de reais sob custódia, e trazendo como sócios, entraram como sócios depois SoftBank, Itaú, e uma história bacana aí que vem sendo construída. Pois é, eu tenho a impressão, quando surgiu, eu tinha uma impressão de que havia alguma ligação da Avenue com a XP. Existiu mesmo essa ligação? A Avenue tinha alguma ou sociedade, parceria com a XP quando nasceu? Ou essa impressão vem só porque o Lee também tem essa ligação com a Clear, que hoje é da XP? Não, vem só dessa, não houve nenhuma conexão, não, Uhum, entre XP e Avenue. É bem verdade que a ideia do projeto acabou surgindo quando o Lee ainda estava na XP, ainda era sócio da XP. Tem outras pessoas que, assim como eu, também trabalharam na XP. Eu fui sócio da XP lá nos primórdios, em 2008 a 2011, em 2014, perdão, eu saí. aham. Só isso, assim, na verdade, fora isso, não teve nenhuma participação efetiva, né, da XP ou nem da Avenue na XP. Como é que tu vê o investidor brasileiro em relação aos investimentos dolarizados, os investimentos internacionais? O brasileiro ele tem que concepção de investimento internacionalizado? É algo para quem tem muito dinheiro? É algo para quem tem muita experiência? Dá para começar direto? Como é que vocês veem a estratificação dos clientes de vocês, por exemplo? A gente vem trabalhando em muita educação, né, e mostrar que não tem nada de absurdo investir fora, que é totalmente simples, normal, acessível, que não é burocrático, que qualquer um pode realmente, né. Mas isso tudo é exatamente o oposto da visão em geral dominante no Brasil, né, investir fora é complicado, ter imposto deve ser uma complicação Uhum, só, é só para quem tem muito dinheiro. Tem gente que acha que quando fala em offshore, por exemplo, é como se fosse um palavrão, né, "Ah, não, isso é sacanagem", né. Então ainda tem muito mito em relação ao investimento no exterior, que mais e mais a gente vem trabalhando, e outros concorrentes também foram chegando para que ajudam nesse sentido de até dizer que não é bem assim, acessar outros mercados do mundo é algo fundamental. O Brasil, ele representa 2% da economia global e um pouco mais de 1% do mercado de capitais do mundo. Assim, hoje você fica, as oportunidades não se restringem a esses 2% de economia ou a 1% de mercado, né. Tem sim. muitas outras coisas fora. Então é meio que mostrar isso, que você pode ter, e que você pode ter acesso hoje, e você não precisa ter, R$ 1 milhão, R$ 2 milhões, não. Hoje, assim, o mínimo que eu diria que a gente tem na Avenue é para você fazer um câmbio, né, uma operação de câmbio, a gente pede no mínimo R$ 200. Uhum. É até uma questão pelos custos que você tem de reportar essa operação de câmbio com o Banco Central e o controle que você tem que ter e tal, então a gente setou isso como um mínimo, mas na verdade, assim, não tem mínimo, e depois você pode, uma coisa legal do mercado americano é que, assim, você consegue comprar frações de ações sem problema nenhum de liquidez, nada, tudo funciona. Você pode comprar, vai, 10% de uma ação, por exemplo. Se ela pega uma ação da Nvidia que está batendo aí $1.000, vai fazer o split daqui a pouco, mas $1.000, não tem $1.000, tenho 100 para investir, não tem problema, você pode comprar um pedaço lá, $100 em ações da Nvidia. Só como um exemplo aqui, não é nenhuma recomendação. E então, assim, eu acho que é muito democrático, e o mundo inteiro já investe aqui, essa que é a verdade, né. Quando você morando aqui em Miami, participando de alguns eventos e, enfim, estudando, você vê que o mundo inteiro já investe aqui nos Estados Unidos, né. Pois é, pegando o brasileiro que está começando a entender investimento em bolsa, porque a Avenue tem a possibilidade também de renda fixa, daqui a pouco a gente vai entrar nesse momento raro que está acontecendo com a renda fixa norte-americana, mas tem renda fixa, tem alguns fundos também, mas o principal, ou pelo menos foi como surgiu, é para renda variável, é bolsa americana. É, o brasileiro está aprendendo a investir em bolsa no Brasil, está aprendendo a analisar as ações ou como montar uma carteira, muitas vezes com
auxílio de consultor, de analista, caso de análise e tal. Aí pega esse conhecimento e transfere para os ativos norte-americanos, ou é uma realidade diferente, tem que reaprender a analisar ativos? Não, eu diria que assim, sim, tem obviamente que tem nuances, tá? Não é a mesma Uhum. coisa, né? Eu acho que um erro grande é você querer, sempre uso esse exemplo, parece meio tosco, mas é você, vamos lá, você veio viajar aqui para Miami, você foi para Disney em Orlando, e aí você quer comer uma feijoada, né? Aham. Você até acha, cara, mas assim, provavelmente ela não vai ser a melhor feijoada da tua vida e ela vai custar caro. Você tem feijoada melhor aí no Brasil, tá? Então assim, você pode tentar, assim, eu acho que tem muita coisa que é parecida, mas tem muita coisa diferente também, né. A gente Uhum. vem muito com a nossa cabeça só de Brasil, é outra realidade, é outro mercado. Um exemplo nesse sentido de, no olhar de bolsa, né, quando você pega, você vai olhar, assim, eh, se se você comparar a bolsa brasileira com bolsa americana, você nunca vai conseguir comprar a bolsa americana, nunca teria comprado a bolsa americana, porque o múltiplo sempre vai ser maior, ela vai parecer mais cara. Mas é aquela coisa, sei lá, de um computador, da melhor, sei lá, um MacBook ou um computador, de baixa qualidade, né. Nesse Uhum. sentido, daria para comparar pela questão de preço, não estou falando que as empresas do Brasil são só de baixa Sim. qualidade, não é isso, mas, o ponto é que quando você pega, por exemplo, algumas das grandes empresas americanas, elas têm um retorno sobre patrimônio líquido muito elevado, são empresas que operam no mundo inteiro, então o mercado dela não fica restrito somente ao mercado americano, empresas com baixo endividamento e por aí vai. Assim, você não pode comparar, assim, é como se fosse uma empresa que gera muito mais caixa, tem muito mais crescimento, é você comparar uma lâmpada Uhum. de 100 watts com uma de 60. É óbvio que a de 100 watts vai ser mais cara porque ela ilumina mais. Então é um pouco disso, assim, a realidade, assim, o mercado americano, assim, os múltiplos são maiores, é outra, e aí nisso o cara que vem muito com a cabeça de Brasil, ele pode ter dificuldade. E na renda fixa, eh, assim, um erro muito clássico, né, é você comparar, o número nominal, né, assim, de: "Ah, Aham. não, poxa, aqui no Brasil eu tenho, sei lá, uma Selic em 12, aí nos Estados Unidos tem 5, é muito menos". Sim, mas você está comparando o Vasco com o Manchester City, assim, não dá para, com perdão dos vascaínos aí, com todo respeito a eles, mas não dá para você comparar, estão jogando em ligas diferentes, assim, né, então é um pouco disso, assim, então você está falando do risco, é a mesma coisa se você oferecesse para você investimentos na Colômbia, ou no Paraguai, ou no México. Sim. Você falou: "É, interessante tal, mas é meio arriscado esse negócio de investir no México, na Colômbia e tal". Pois é, o Brasil não é muito diferente do México, da Colômbia, do Paraguai em contexto global. Então, se eu comparar, pô, te dou 2 alternativas, Arthur, você quer investir no título de dívida do governo americano ou do México? Pô, o que que parece mais seguro? O americano. Então, obviamente que o americano, por uma questão de menor risco, vai te oferecer uma taxa menor, nominalmente, de retorno. Agora, só aí você já deveria entender que não, beleza, não dá para realmente comparar 12 com 5, Sim. ok. E tem o segundo ponto ainda que as pessoas esquecem, que quando você está investido aqui fora, você está sempre com dólar mais alguma coisa, Aham. tá. Da mesma forma que no Brasil você tem IPCA mais 6, tá todo mundo falando agora atualmente, aqui você está em dólar mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa pode ser a variação da Nvidia, pode ser a variação do S&P ou de um título de renda fixa, que te paga, no caso, títulos brasileiros estão pagando aí mais de 6% também em dólar. Você compra aí você já está comparando o risco, o mesmo risco, né. Pega uma NTN no Brasil que te paga IPCA mais 6 e alguma coisa atualmente, né, uma de 10 anos, e você Aham. compara com um título brasileiro de 10 anos que te paga dólar mais 6 e alguma coisa também. Ok, aí você está comparando laranja com laranja, e aí dá para dizer o que que é melhor, IPCA mais 6 ou dólar mais 6. Se você for olhar nos últimos 5, 10, 15 anos, cara, eh, eles empatam ou o dólar ganha, tá. Te arrisco a dar essa olhada, porque a gente fez essa conta e a gente tem utilizado isso até para explicar para as pessoas que, olha, assim, IPCA mais 6 é bom, é verdade, todo mundo está falando, mas dólar mais 6 pode ser até melhor, hein. Pois é, é interessante essa questão porque, tem o João Braga fala bastante da estratégia de barbell, que é, Sim, quando tu coloca 2 coisas muito opostas, então muita segurança de um lado e bastante risco do outro lado e no meio não tem muita coisa. Então investir em renda fixa, por exemplo, em dólar parece meio coisa de barbell, porque
a chance do dólar dar uma pernada de alta para 6 de novo é muito grande. Então tem esse ganho que tu falou que é 20%, né? De 5 para 6 é um aumento de 20%. E se o dólar cair para 4, o resto da nossa economia vai estar muito bem e a gente já vai estar bem. Então, assim, é meio que um hedge que a gente faz estar investido em dólar, né? Mas eu queria que tu falasse mais sobre como é que vocês estão vendo e como é que vocês estão vendo a impressão dos clientes brasileiros com esse momento de juro tão alto nos Estados Unidos, porque tu falou de títulos brasileiros, mas o próprio governo norte-americano está pagando 5 e pouco em títulos soberanos do governo, muito parecido com o que está sendo pago aqui no Brasil. Então, assim, é uma oportunidade que, desde que eu comecei a investir de verdade, faz pelo menos uns 6 anos que eu estudo mais a fundo o mercado americano, não lembro disso, de uma oportunidade tão grande de renda fixa nos Estados Unidos. Não, e de fato fica difícil lembrar mesmo que não teve, Arthur. Ou melhor, você tem que voltar para agosto de 2007. Né? Até mais Tá. novo, eu O até já. subprime. Exato. Eu estava na época ainda estava na faculdade, já estava estagiando em corretor, já estava trabalhando no mercado. Você tem que voltar lá para esse período, né? Agosto de 2007 foi a última vez que você viu uma taxa de juros tão elevada quanto a que você tem hoje, ou seja, a mesma. Tá? Ou seja, para empatar, você tem que voltar lá para agosto de 2007. E teve ali, e daí logo depois o primeiro foi o Bear Stearns que quebrou, e aí já começou a cair juros, e veio a grave e grande crise, e o juro veio lá para baixo e ficou muito tempo. Tá? E para você encontrar uma taxa maior do que a que você tem hoje, atualmente, né, na renda fixa nos Estados Unidos, você tem que voltar lá para os inícios dos anos 2000, né? Lá antes da bolha das .com, assim, a internet estava recém surgindo, né, começando a fazer parte da nossa vida. 2000, cara, mais de 20 anos para trás. Aí sim a taxa de juros foi maior do que você tem hoje. Então, isso cria um apelo muito grande, mais e mais pessoas têm nos procurado, assim, a Avenue nasceu como uma corretora de ativos listados, é verdade, mas desde o início a gente entendeu que seria necessário uma evolução natural, você oferecer outros e mais produtos que ajudassem a compor uma carteira ou a montar uma carteira mais balanceada e que não ficasse somente com a parte do risco, né, alocado aqui fora. Então a gente montou uma plataforma de renda fixa que é a melhor do mercado, que mais tem quantidade de títulos, a gente consegue oferecer com mínimos menores hoje, porque o mercado de renda fixa também tem as suas diferenças aqui, né, nos Estados Unidos. Sim. Mas hoje a gente consegue oferecer bonds, enfim, títulos de dívida de diversas empresas, baixo mínimo de investimento, e cresceu muito. E a procura sempre tem sido muito forte, porque o brasileiro gosta de investir em renda fixa, se acostumou a investir em renda fixa, e que bom que agora o momento ele está sendo propenso para quem quer investir em renda fixa, né? Se você chegasse aqui, pô, eu quero investir em renda fixa, William, há alguns anos atrás, até mesmo antes da pandemia ali, eu ia dizer, olha, tem um título do governo americano que ele está te pagando 2% ao ano. Pô, 2% ao ano? Pois é, mas é o que tem, é isso, né? Hoje ele te paga 5,5, né? Então antes era dólar mais 2, hoje é dólar mais 5,5. E dependendo, que nem eu falei, se você quiser correr o risco de investir em título do Brasil, e querendo ou não a Treasury, o título americano ele é uma referência, né? Então quando a Treasury está lá em cima, os outros títulos não podem estar muito mais para baixo também, né? Então hoje você consegue achar o dólar mais 6, dólar até mais do que isso em empresas brasileiras ou em títulos brasileiros. Então isso acaba sendo bem interessante, porque quando você pega um composto aí de 5 anos de retorno ganhando 6% ao ano, né? Faz o compounding disso para você ver como é forte, e você tem ainda o potencial benefício do dólar. O dólar, nos últimos 10 anos, ele se valorizou em média 10% ao ano. Óbvio que não teve nenhum ano que ele se valorizou 10 especificamente. Teve ano que ele saltou, ano passado ele caiu 8, mas na média 10% ao ano. Então assim, se isso se repetir, o cara que compra hoje um título que está ganhando 5% que seja, mais os 10 do dólar, está ganhando 15% ao ano. Bota isso em 5 anos, faz o compound disso, é forte, né? Então é por isso que hoje o apelo assim, de investir em renda fixa está realmente interessante. E óbvio, assim, também eu acho até injusto comparar a renda fixa com bolsa. Assim, bolsa, os retornos de bolsa são muito maiores, você está tomando mais risco mesmo. O histórico do S&P é 10, 11% ao ano em dólar, dólar mais 10, dólar mais 11, né? Obviamente que também nunca é 10, nunca é 11, é menos 20, mais 20 e assim vai, né?
Até porque a NVIDIA, eu não sei qual é o tamanho da NVIDIA no índice, porque já tem, a diferença do índice já é algo absurdo, né? Porque é o SP 500, enquanto a Bovespa não chega a 80 empresas, eu acho. Porque tem 86, eu acho, ativos, mas tem duas da Petrobras, tem duas do Itaú, eu acho que tem dois, então tem menos de um quinto de empresas, mas a NVIDIA com certeza deu uma puxada no S&P também, junto com outras empresas, né? Mas eu queria ouvir de ti também sobre como investir. Uma pergunta bem direta. Como investir nos Estados Unidos? Quais seriam as primeiras orientações? Se eu começar agora, passei para a Avenue, fiz o câmbio ali pela plataforma, estou com, sei lá, $200 para investir, para começar. Investir em quê? Uhum. Que não dá para Acho que investir na renda fixa, né? Que é um dificultador para quem está começando a investir em dólar, porque é $5.000, $1.000, porque não tem o fracionário da renda fixa, né? isso. Vamos lá, depende, Arthur. Na verdade, não é bem assim, mas depende. Uhum. Acho que para quem está começando, obviamente que é sempre importante buscar conhecer, buscar estudar, buscar ler, se informar a respeito. Eu sempre convido para quem quiser me seguir também, @willcastroalves. Estou lá no Instagram, respondo direct e tenho tentado falar um pouco sobre o que se passa aqui no mercado americano para ir criando um pouco Uhum. dessa. O cara se acostumar, né, a falar sobre a realidade de mercado de investimento aqui nos Estados Unidos. A gente Sim. tem muito material no site da Avenue, no canal de YouTube da Avenue também, meio que para ajudar nesse início, tá? É, e aí, pensando em produtos especificamente, ele pode comprar qualquer ativo listado tranquilamente, não tem mínimos. Quando eu falo ativos listados, você tem ações, fundos imobiliários, os REITs, você tem as ADRs, são empresas de outros países negociadas aqui nos Estados Unidos, e você tem um universo de ETFs gigantescos. E aí, dentro desse universo de ETFs, você tem sim ETFs de renda fixa, Uhum. então, e aí com esse você conseguiria investir seus $200, por exemplo, sem problema nenhum, tá? Onde os mínimos começam a existir, eles são um pouco maiores, são para fundos, fundo onde você tem um gestor ativo, né? E aí você tem os mínimos de $1.000, de fato. Ou ainda para compra de um bond, especificamente. Né? Você comprar um título de dívida de alguma empresa ou do governo americano. Aí você tem mínimos um pouquinho maiores. Mas antes disso, você pode ir acumulando capital através de ETFs de renda fixa, caso você tenha receio realmente, né, Uhum. do risco, não queira correr nada de risco, e se beneficiar um pouco dessa taxa de juros. Então tem ETFs que investem em título de dívida do governo americano de curtíssimo prazo, que praticamente eles ficam parados e eles só ficam recebendo os juros e pagando os juros daquilo que um título do governo recebe, e ele distribui isso para os seus cotistas, digamos assim. Então eu diria que mesmo para renda fixa, na verdade, não tem mínimo para esses produtos específicos, os fundos e os bonds. Uhum. E tu falou de ETF, é muito interessante, porque investir em ETF no Brasil eu não diria nem que é um trabalho árduo, porque tem poucos e não são muito eficientes, né? O próprio Ibovespa é um índice pouco distribuído, né? Vale, Petrobras e Itaú pegam mais de metade do índice. Mas nos Estados Unidos é uma estratégia bastante útil, bastante efetiva, né? Inclusive tem um livro sobre isso do Bogle, que é o Investidor de Bom Senso. Então já Uhum. eu vejo como uma grande diferença para quando começa a investir em dólar, começar por ETFs. Eu acho que é o melhor caminho, né, para a Bolsa Americana. Exato. Eu acho que o bom do ETF é que ele te permite investir em temas, em ideias de uma forma diversificada, né? Difícil às vezes você escolher uma empresa do setor de saúde com um viés mais de tecnologia ou alguma Uhum, coisa que esteja, sei lá, ligada à energia verde ou coisas diferentes que você tem, a inteligência artificial e por aí vai, ou mesmo escolher uma ação. E aí você compra um ETF e ali você tem você brinca, tipo um pacotinho de maçã da Turma da Mônica ali, né? Você não sabe escolher muito a maçã, você pega ali um pacotinho e vai ter um monte de maçã ali, enfim. sim. Alguma pode ser que não seja tão boa, né? Mas vai ter algumas que vão estar. Então é meio que essa ideia. Seria o jeito mais fácil, né? De você. Até para você não ficar correndo o risco de uma única ação, né? É verdade que a Nvidia está indo muito bem, mas eventualmente você poderia ter escolhido a Intel, que cai 30% esse ano, né? E você não quer isso. Então, Uhum, quando você compra, por exemplo, ao invés de comprar a Nvidia ou a Intel, você compra, sei lá, um ETF que
pega uma cesta de ações do setor de chips, de semicondutores. Então vai ter Nvidia, né, e vai ter uma Intel. Mas você vai conseguir estar mais diversificado e eventualmente, e aí claro, acertar a alocação setorial, enfim, ou ainda, se não quiser acertar a alocação setorial, você simplesmente compra um índice que representa o mercado como um todo, também é uma outra forma. Então o Invest ETF ele facilita muito a vida para você montar a carteira. Olha, com 5, 10 ativos, você tem uma carteira extremamente globalizada em todo sentido, assim, setorial, mercado, você pode ter um pouco de S&P, Bolsa da Europa, ter uma exposição a emergentes, alguma coisa de juros, umas commodities, e tudo através de um ETF, né? Então, assim, você consegue, com poucos ETFs, ter uma carteira super diversificada, e o bom é que você está falando do maior mercado do mundo, então liquidez não é problema, assim, você tem, diferente, né, você tem um espectro muito grande, são 3.000 ETFs, cara. Tem aqui, são mais de 3.000. Então, assim, acho que não tem 3.000 na bolsa inteira brasileira listados. Então, só de ETF tem 3.000, tem mais 6.000 e poucas empresas. Então, é bastante coisa, né? Tem inclusive um site, eu gosto muito de pesquisar, o ETF.com, né? O mercado é tão grande que tem um site que só tem um banco de dados de ETFs. Então, eu quero Exatamente. investir em ETF de combustível. Ele vai lá e te lista 50, e aí É, mostra quanto tem cada um. E normalmente esses ETFs grandes, eles têm realmente centenas de ativos, né? Vai da Petrobras, a Chevron, a Shell, tudo junto na mesma cesta, né? exatamente. É isso aí mesmo. O espectro é muito grande, assim. Então, aquilo que você imaginar, provavelmente tem um ETF aqui. E como é que vocês veem? Essas perguntas são sempre um pouco do que vocês entendem como adequado e um pouco do que vocês recebem dos clientes. Do quanto dolarizar a carteira de investimento? Como é que está o comportamento do brasileiro? Como é que vocês entendem? Brasileiro residente no Brasil, porque depois eu quero falar também do brasileiro que saiu do Brasil, por exemplo, que é algo que está acontecendo bastante. Mas estou no Brasil, moro no Brasil, trabalho no Brasil, recebo em real. Quanto que é interessante eu ter de dólar na minha carteira? Cara, é engraçado, a gente não combinou, né, ter falado dessa pergunta, mas eu estou escrevendo um texto que é exatamente sobre isso, que vai no ar Boa. segunda-feira, no dia 3 de junho, não sei exatamente quando que a gente vai ao ar Junto com a aqui. entrevista. Vai na Ah, segunda-feira, então. meio-dia. Então, no Perfeito. mesmo dia vai ter um texto que é exatamente para responder essa pergunta. A verdade, assim, sem fugir a pergunta, Uhum. tá? Não existe uma resposta definitiva, no nosso entendimento. Bom, para falar de percentual, obviamente que o ideal seria você ter a big picture, né? Como assim, de Uhum. entender a pessoa, né? Parece que eu estou fugindo da pergunta, mas não, né? Essa história de perfil de investidor, ela é importante, né? Ah, eu quero Claro. mandar meu filho estudar fora, eu quero morar fora, eu viajo 2 vezes por ano para fora. Pô, isso só aumenta a tua necessidade de ter dólar na carteira, porque você tem passivos que são dolarizados. E cada vez mais a tua vida vai ficar dolarizada, porque teu filho vai estudar fora, porque você quer morar fora, porque você quer continuar viajando fora. Não, William, eu não viajo fora, meu filho não vai estudar fora, eu não quero morar fora. Legal, ainda assim você consome pão, né? Ainda assim você come Uhum. churrasco, ainda assim você toma café, ainda assim você come o bolo de fubá. Sim, o que isso tem a ver? Tudo. Todas isso aí são commodities cotadas em dólar. O café, o boi gordo, o milho, o trigo, tudo cotado em dólar, né? Você provavelmente tem um telefone, um computador. Eu lembro que o Netflix reajustou o preço no Brasil porque o câmbio saltou, né? Saiu do 4 foi para 5 e pouco, e quando você traduzia a receita do Netflix para dólar, diminuiu muito para eles. E eles falaram, não, pô, não dá, eu tenho que aumentar o preço no Brasil. E aumentou o preço no Brasil por causa do câmbio, né? Então, eu diria que a vida de qualquer brasileiro ela já é 30% ou 40% dolarizada, tá? Então, então, a partir daí. Mas até para ajudar a pensar nisso, né, e não dar necessariamente um número, dá para citar alguns exemplos, né? Você pega, por exemplo, assim, os bancos centrais do mundo guardam 60% das reservas em dólar. O Banco Central brasileiro até distou um pouco, guarda mais, guarda 80%. 80% das reservas do Banco Central brasileiro estão em dólar, tá? Tem gente que guarda em ouro e tudo mais, alguns bancos centrais têm mais em ouro, não, mas essencialmente dólar. Uhum. Ah, Outro ponto é que, assim, quando a gente pensa também na questão de oportunidades de retorno, né, que eu falei, poxa, a Bolsa Americana, ela performa muito melhor do que, indiferente a nela, já não é que você quiser, do que a Bolsa Brasileira, mesmo o IPCA mais 6, que muita gente está falando aí que é bom,
$1 mais 6 foi tão bom quanto, se você olhar na história, em termos de performance. Então, assim, mesmo pensando em performance também, não só em proteção, mas não, eu quero performar, poxa, é importante ter acesso a investimentos aqui fora, porque você vai conseguir acessar investimentos que você não consegue no Brasil, biotech, cybersecurity, inteligência artificial, nada disso você consegue no Brasil, né? Então, pelo ponto de vista de oportunidades, também, né? Então, eu diria que, assim, se você começa a olhar, é assim, meio no-brainer de você, assim, você ter alguma coisa, né? Parece assim, como assim que eu não tenho nada, né? Tem vários motivos para que você tenha alguma coisa. Nesse artigo que eu estou trabalhando é para mostrar um pouco isso, né? Dos bancos centrais, o tamanho dos mercados, como o mercado brasileiro, a economia brasileira é grande, mas ela ainda assim ela é pequena. Quando você olha as carteiras dos multifamily offices, né? Que são normalmente de famílias que têm uma condição melhor, assim, em termos de recursos financeiros, você vai ver que lá, cara, a parcela de alocação em emergentes, né, não estou nem falando de um país, e obviamente que aí dentro se uma família, por exemplo, da Colômbia vai alocar mais na Colômbia e tudo mais, mas a parcela de emergentes, cara, se você somar todas as diferentes classes de ativos que tem ali, vai dar 15 ou 20% está alocado em emergentes, o resto está fora do risco do emergente, né, seja em ações e até renda fixa. Então, eu acho que aí vai dando mais ou menos uma ideia do que você deveria, o quanto você deveria alocar fora. Eu vou levar em conta 80% então, 20% de emergência. Não, eu sei que não foi isso que tu falou, tô brincando. Exato, mas uma coisa que a gente sempre fala também, claro, assim, você tem tua vida no Brasil, tem teus custos em reais, e uma coisa assim, reserva de emergência, gente, essa sim, eu acho que não tem que ser em dólar, tá? Acho que reserva de emergência é real, assim, você tem que ter no banco aí no Brasil, você aperta um botão, vai que acontece alguma coisa, perdeu emprego, não sei o que, você tem que continuar pagando suas contas, 6 meses, 1 ano ali das tuas contas, tem que estar numa reserva parada aí, apertou o botão, você acessa. O resto, aí sim dá para considerar alocação fora. Pois é, uma outra pergunta que eu tinha deixado aqui para ti seria se seria possível alguém investir totalmente nos Estados Unidos morando no Brasil. Tirando a reserva de emergência. Porque eu não considero a reserva de emergência como investimento, mesmo sendo pela mesma plataforma, mesmo sendo a mesma coisa. CDB de liquidez diária, tesouro direto ou fundo DI, reserva de emergência, é outra caixinha. Mas como investimento para geração de patrimônio, valorização de patrimônio, cada vez mais me parece plausível, digamos assim. Investir só nos Estados Unidos, porque qualquer empresa que tu veja no Brasil, tu consegue uma empresa igual ou melhor na Bolsa Americana. Eu diria assim, vai parecer um pouco extremista, obviamente, né, e o momento do Brasil não tem sido muito bom na Bolsa e tudo mais, né. Sim. Mas mesmo que, supondo que a gente virasse a maré e a gente entrasse uma super maré de valorização do Ibov, né, com exceção das small caps brasileiras, e aí você poderia ter só um ETF de small caps, ou um fundo de ações de small caps aí no Brasil, né? Do resto, as grandes você consegue acessar aqui sem problema nenhum, né? Então você tem as large caps brasileiras, e não só large caps, tem algumas que só estão listadas aqui, como é o caso da Nubank, por exemplo, né? A menos que você compre um BDR no Brasil, mas você conseguiria tranquilamente montar uma carteira, ter toda a tua carteira de investimentos aqui, e a gente acredita inclusive que no futuro a pergunta vai ser muito mais nessa linha de quantos por cento eu devo ter no Brasil, né? Salvo reserva de emergência, que é isso que falou mesmo, eu acho que concordo totalmente contigo, as pessoas ficam muito preocupadas, onde é que eu vou botar minha reserva de emergência? Eu falo, cara, não vai fazer muita diferença, reserva de emergência, assim, não é ali que você vai ganhar dinheiro, né? Ali o nome já diz, é uma reserva mesmo, sabe? Sim. Tem que estar ali para quando você precisar. Então, se vai ser no fundo DI ou no Tesouro Selic, assim, vai ser, a diferença é marginal, né? Agora, do resto, sim, você tem que pensar bem em como alocar da melhor forma a tua carteira, né? Sim, uma outra questão que eu acho interessante também, e tem um momento para começar a investir nos Estados Unidos direto, tem que fazer meio que uma categoria de base na Bolsa Brasileira, ou é tão semelhante o processo que daria para começar fazendo os dois já de uma vez ou direto na Bolsa Americana? Brincar contigo que acho que o melhor momento teria sido ontem já. Então, assim, ontem não, porque vai ao ar na segunda, então domingo não dava, mas não. Mas não tem, não precisa fazer, não tem categoria de base, não tem nada disso, você pode começar a investir aqui fora diretamente, é uma coisa que a gente acredita que mais e mais
a gente criou esse acesso, e cada vez mais se torna algo comum, natural, mais pessoas estão acessando. No futuro a gente acredita que as pessoas vão dizer, não, como assim você não conseguia investir no Brasil, nos Estados Unidos, assim, era difícil, por quê, assim, sabe, vai ser um negócio tão absurdo, assim, que vai ser muito comum, assim, e obviamente que a gente é viesado, a gente acredita muito nesse mercado e no potencial que tem, mas a gente acredita assim, todo brasileiro vai abrir uma conta e já vai ter uma conta global. A gente tem o banking também, a gente tem cartão, a gente cada vez mais, assim, a nossa vida ela já é global. Falta a nossa vida financeira se tornar global. E ela está se tornando. O Bitcoin veio aí, já ajudou nesse sentido, já meio que deu um pontapé, né? Já meteu o pé na porta e ajudou. A partir daí, cada vez mais, pós-pandemia, o mercado de viagens cresceu muito e cada vez mais a gente precisa. Pô, não dá para ficar carregando dólar e euro na pochete. Então, assim, a nossa vida ela foi se tornando financeira, está se tornando global e cada vez mais vai se tornar. E é isso que a gente acredita. Então, por isso que eu acho que assim, o melhor momento de você começar é ontem. Sim, de fato, não, já deveria ter começado. Não, o exemplo que tu deu agora, não dá para ficar carregando dólar e euro, e no exemplo que eu vou dar, Libra, não dá para ficar carregando em nota. E eu não sei se tu já passou por essa experiência, não sei como é que é aí em Miami, mas eu viajei para Londres no ano passado, literalmente não dá. Eu passei por maus bocados lá porque eles não aceitam dinheiro, é uma coisa impressionante. Eu fiz o que eu tinha feito em outras viagens, eu transformei para pagar menos IOF tudo em notas. Eu chegava lá, tinha uma placa na frente dos restaurantes cashless, que significa sem dinheiro. Então, o que eu paguei de IOF do cartão e depois tive que converter o dinheiro quando eu cheguei no Brasil, não foi pouca coisa. Então, realmente, tu ter o dinheiro lá fora já facilita muito, né? Por falar em facilitar, eu tô pegando pontos aqui contigo para chegar no fim e a gente mostrar que o que impede as pessoas de investir nos Estados Unidos ou investir mais nos Estados Unidos é o home bias, né? É uma questão mais psicológica. Porque eu participei de uma apresentação aqui do Gabriel Wang, da Avenue, aqui na Wise, em Criciúma, que ele mostrou, inclusive, a parte da tributação, que é extremamente simples, né? Não é uma questão de passar por toda a tributação dos Estados Unidos para depois trazer para cá o dinheiro e fazer toda a tributação aqui. É algo bem direto, né? A gente não paga a tributação lá dos Estados Unidos, a gente paga como brasileiro, né? Eu queria que tu explicasse isso também, que com certeza é algo que, mesmo as pessoas não pesquisando para ver como elas já têm essa concepção de que, não, imagina, investir nos Estados Unidos, eu vou ter que aprender a tributação dos Estados Unidos. Exato. Acho que já começa daí, né? Que exatamente isso, sim. Esse é um ponto importante. Acaba sendo criado um mito de não, nossa, investir lá fora ainda tem questão de imposto lá, como é que fica e tal. Na verdade, se você é residente fiscal brasileiro, você paga seus impostos no Brasil, você faz a sua declaração de IR, né? Uhum. Você não faz a declaração aqui nos Estados Unidos e nem vai precisar fazer, não existe isso, né? Você, como residente fiscal, né, do Brasil, você continua pagando seus impostos no Brasil, e seus impostos são todos aí. Então, apesar de você investir aqui nos Estados Unidos, você tem que fazer o teu IR da mesma forma que você faz com ações da Petrobras, você vai ter ações da Apple, eventualmente. Uhum. Só a única diferença é essa. Vai mudar o nome e vai mudar o fato que você tem uma taxa de câmbio ali. Mas quando você faz isso tudo dentro de uma plataforma, e isso é um diferencial importante da Avenue, que a gente consegue faz a operação de câmbio e o investimento, eu tenho todas as informações que você precisa para você declarar teu IR. E a gente fornece isso de forma parte do nosso serviço, assim. Então, tá aqui, ó, tá aqui esse relatório. É isso aqui que você precisa informar para a Receita. Não tem muito mistério. Que nem você falou, a obrigação fiscal é no Brasil. Então, você comprou uma ação, ela se valorizou 100%, ela dobrou. Comprou por $100, hoje está 200. Você vendeu, você vai ter um ganho de capital. Esse imposto se refere à alíquota que você tem no Brasil e você vai pegar e pagar isso no Brasil, né? A reforma tributária que teve recentemente, alguns podem ter criticado, mas assim, a verdade é que ela tornou as coisas até mais simples, ou ela simplificou mesmo, assim, o investimento no exterior teve um tratamento muito parecido com o investimento que você tem no Brasil, em termos de alíquotas, em termos de recolhimento, compensação de prejuízos com lucros e por aí vai. Então ficou muito parecido, cara. Só a única coisa é que você vai ter mais uma linha ali do investimento internacional, ou uma ação que não é uma ação brasileira, uma ação que está listada aqui nos Estados Unidos. Mas todas as suas obrigações fiscais são, de novo,
com o Brasil, teu imposto, você não tem que entregar nenhuma declaração aqui nos Estados Unidos, tá? É isso que é importante, se diga. E para buscar o dinheiro de volta é o mesmo processo, né? Então eu mando para a Avenue e faço a conversão lá. Depois eu converto de volta e recebo da minha conta corrente aqui da mesma maneira, né? Exatamente, da mesma forma, como o dinheiro vai, o dinheiro volta sem problema nenhum. As taxas incidem quando o dinheiro sai daqui, né? Ou seja, você tem um spread de câmbio que a gente fala, né? Os nossos custos de operação, da mesma forma que você for comprar um dólar no Brasil, ou quando você vai, o teu cartão de crédito mesmo, tem um spread de câmbio que a gente fala ali implícito, né? Então, quando você manda o dinheiro, quando você volta, o IOF incide quando manda o dinheiro, não quando volta, mas ele vai e volta da mesma forma, assim, na nossa plataforma a gente fala que assim, o dinheiro continua no teu bolso, tá? Ele tá a 2 cliques de distância, literalmente, assim, sabe? Então, precisei do dinheiro para pagar o aluguel, sei lá. Deveria ter uma reserva de emergência aí, né, que nem eu falei. Pois é. Sei lá, por algum motivo se desorganizou, aí episódio, tem que tirar o dinheiro da Eve, não tem problema, você vai apertar 2 botões cara, no máximo, depende das liquidações do que você tem aqui comprado, mas 2, 3 dias vai estar na tua conta já. Sim. Deixa eu aproveitar que eu tô conversando não só com o representante da Avenue, mas com o estrategista-chefe. Como é que tá a estratégia de vocês para investimento aí nos Estados Unidos? Até para ajudar o investidor que está acompanhando a entender como é que é o momento das bolsas americanas, né? Porque tem a Nasdaq, tem a NYSE, tem mais de uma bolsa aí, né? Um mercado gigante, né? Exato. Eu acho que sim, depende sempre, obviamente, do perfil, né, do investidor, se ele busca mais algo muito conservador ou algo mais realmente arrojado, aí você pode ter uma parcela maior ou menor de bolsa. A gente acredita muito na ideia de uma carteira estrutural, e que o tempo é o melhor amigo do investidor. Sei que pode parecer meio redundante isso, né, mas você pega aquela fórmula lá do valor futuro, por exemplo, né, de qual que é o valor presente, o valor futuro de alguma coisa, perdão. Aí você pega o valor de hoje e aplica uma taxa, né? Tem muita gente que foca muito na taxa, né? Uma taxa de 40%, 100% de retorno, 200% de retorno. Pô, é realmente uma taxa muito boa, uma taxa excelente. Só que essa taxa aplicada, as pessoas esquecem que essa é uma função exponencial, né? Saindo do matematiquês, mas tem lá um nzinho, né? Elevado a n, né? Se você consegue essa taxa por um ano, é bom, né? Mas se no ano que vem, eventualmente, essa taxa não for os 200 e for zero, já muda muito de figura. Ao passo que se você consegue manter uma taxa bem menor, mas por um N muito maior, isso vai fazer uma diferença boçal, assim, né? Vou botar em números, né? Considerado o oráculo de Omaha, um dos maiores investidores de todos os tempos, né? Ele obteve uma taxa anual de retorno de 20% ao ano. É uma taxa boa, com certeza, mas quando fala em 20%, para você assim, não soa algo tão absurdo, né? Para o cara ser o melhor de todos os tempos. Mas ele conseguiu esses 20% ao ano ao longo de décadas, né? E isso é que fez muita diferença, é o N, né, da equação. Então a gente bate muito nessa tecla, né, de você ter uma carteira estrutural, uma carteira que você não precisa ficar mexendo tanto ao sabor de, mudou o juro, saiu um dado de inflação, o Trump falou aquilo, o Biden caiu, sei lá, alguma coisa que tenha acontecido que você tem que ficar mudando a carteira o tempo inteiro, tá? Então a gente acredita muito nisso, nos modelos que a gente usa na Avenue, a gente adota isso, né, para você ter uma carteira mais estável, mas obviamente que, e aí viés pessoal de quem cresceu olhando o mercado de ações, gosta mais de mercado de ações. Eu falei bastante de renda fixa aqui, e claro, acho que o momento é extremamente oportuno, mas a renda variável nos Estados Unidos é algo assim, tem um patamar absurdo, você não consegue, você tem tantas empresas, você falou, a Nvidia puxando o índice, sim, mas já teve a Microsoft, já teve a Apple, já teve a Amazon, já teve Facebook, várias outras empresas também puxando o índice, no passado as petroleiras, a IBM, HP já puxaram o índice, tantas empresas, né? Tem empresa aqui nos Estados Unidos que paga dividendo desde a década de 60, nunca parou de pagar dividendo, tem empresa assim que tem empresa que não paga, né? Que eles têm um hábito de pagar recomprando ações, né? Um jeito diferente de remunerar, isso, né? Também. Tem empresas que atravessaram os diferentes cenários de guerra, de crise, de inflação, juros, presidente. É uma economia muito resiliente, é uma economia onde grande parte das empresas não dependem só dos Estados Unidos.
Então, elas de fato têm uma operação global, ficam menos suscetíveis àquilo que acontece somente aqui. Então, assim, cara, para quem gosta de ações, o campo é fértil. Pois é, enquanto falava, eu fiz aqui na HPzinha do celular, eu fiz aqui o cálculo do 20% ao ano, que é a média anualizada do Buffett, em 10 anos. Se fosse juro simples, daria 200%, então daria uma valorização de 2 vezes, mas como juro composto, deu mais de 5 vezes, então só para o pessoal entender o exponencial do tempo que tu falou, né? Eu acho um exemplo interessante, porque é juro sobre juro, né? E esse é o valor do tempo. Exatamente, aquele efeito bola de neve, né? Que o próprio Buffett fala. Né? Pois é. E uma outra. Deixa eu falar do Buffett também. Aquela palestra que ele deu, acho que foi 2020, 2021, foi durante a pandemia. Que ele, com aquela apresentação super artística dele, né? Que era uma tela branca com o Times New Roman bem simples ali. Isso, Never bet against America. Nunca aposte contra a América. Porque o S&P, mesmo com sobe e desce normal de bolsa, ele, tirando momentos muito pontuais da história, ele faz esse sentido, né? Sentido para cima, menos inclinado, mais inclinado para cima. O Ibovespa já não é a mesma coisa, né? O Ibovespa ele dá uma subida, mas vez ou outra ele perde, tanto que tem a piada de que você tá passando risco para perder pro CDI, né? Então é um mercado muito mais instável do que o brasileiro, o norte-americano, né? Então, assim, é um mercado assim que até chega a ser mais conservador porque não tem grandes altos e baixos como tem no Brasil, né? Esse é um ponto importante de ter falado, porque quando você pensa em ação no Brasil, você pensa em uma coisa muito arriscada, né, assim, de forte risco. Teve empresa que quebrou, as empresas que subsistiram ali são algumas poucas, tem interferência do governo que muda tudo e por aí vai setor e tudo mais. E aqui é muito diferente, essa que é a verdade, né. Então, será que é muito arriscado investir na Coca-Cola, por exemplo, ou no McDonald's, né? Eu acho que, assim, claro que tem um risco, né? Mas talvez se a gente comparar, sei lá, com uma empresa de varejo brasileira, cara, o que é mais arriscado? Ainda mais agora o varejo, né? Talvez o exemplo foi viesado. Mas mesmo os bancos brasileiros são super sólidos e tudo mais, mas os bancos brasileiros são super sólidos, são boas empresas, boas operações, essencialmente nacionais, né? A Coca-Cola vende pro mundo inteiro. O McDonald's mesmo hoje, menos de 40% da receita do McDonald's depende dos Estados Unidos. Então, é muito mais global. Então, se as coisas aqui eventualmente não vão bem, aqui mesmo nos Estados Unidos, o McDonald's tem crescido pouco, mas há muito tempo ele continua crescendo em outras regiões ainda no mundo, por incrível que pareça, né? Então, ele encontra vertentes de crescimento. Então, assim, será que é tão arriscado assim investir nessas empresas que fazem parte do nosso dia, sei lá, Colgate, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Coca-Cola, McDonald's, GM, Microsoft, isso sem falar nas tech, né, que também estão no nosso bolso ali, provavelmente, Mastercard, Visa e por aí vai. Will, primeiro, muito obrigado pela participação aqui, por ter aberto esse espaço na agenda para conversar com a gente. E para quem, depois de acompanhar essa conversa, ainda tem receio de investir nos Estados Unidos, o que tu daria assim, de recado final para a pessoa pensar seriamente em, pelo menos, parte da sua carteira de investimento começar a ser dolarizada? Difícil, eu falei, me chama no Instagram e uma conversa que eu tento te ajudar, então, a tirar todos os medos. Não, mas eu acho assim, e casualmente ontem mesmo eu fiz no meu stories, eu fiz uma sequência ali de 5 motivos, né, de porquê. E aí, poxa, tem desde a questão do risco Brasil, né, o Brasil é uma economia de risco, a questão de acessar outras alternativas, eu quero investir em robótica, inteligência artificial, eu sempre falo isso, poxa, nos últimos 20 anos a nossa vida mudou porque teve um negócio chamado internet, né, e no Brasil a gente continua investindo em Petri Vale, assim, o mundo mudou aí, talvez agora tenha inteligência artificial vindo aí, a gente vai continuar investindo só em Petri Vale. E nada contra a Petri Vale, tá? Assim, não tem nenhum problema com elas. Mas acho que tem mais do que Petri Vale no mundo, né? Pra gente investir. Sim. Então é sobre isso, cara. É ampliar horizontes. E se você tem qualquer tipo de receio, dificuldade, realmente, por isso que eu uso muito as minhas redes sociais para ajudar mesmo. E eu acho que cada vez mais é um caminho que as pessoas vão acessar. E então é bom você já ir aprendendo e já ir conhecendo, né? Navegando nesse mar
que é essa vida financeira global. Maravilha. Will, obrigado mesmo, obrigado pela atenção. Até a próxima. Eu que agradeço, forte abraço para todos. Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, falando sobre investimento no exterior e falando sobre a Avenue também. A gente começou a conversa aqui, se você pegou pela metade, a conversa começou pela Avenue, pela história dessa corretora. Tem 5 anos de atuação, um pouco mais de 5 anos de atuação, ajudando os brasileiros a investir direto no exterior, cada vez com mais opções, com mais oportunidades. E se você, depois dessa conversa, depois desse papo, ainda tem medo de investir nos Estados Unidos, eu sugiro que você vá no canal de 60 Minutos e assista de novo. Se você está assistindo pelo canal de 60 Minutos, pega a barrinha aqui embaixo, puxa para cá, né? Puxa para cá e assiste de novo esse vídeo, porque é algo que está cada vez mais facilitado. Então, as vantagens são muito importantes. Não é para tirar todo o dinheiro do Brasil necessariamente, mas talvez seja, pelo seu objetivo de vida seja o caso, mas o importante é colocar no seu estudo, na sua carteira ideal, no seu estudo de alocação, colocar também investimentos em dólar, porque a gente está num mundo sem barreiras, a gente realmente consegue conversar com pessoas do mundo inteiro, consegue ter produtos do mundo inteiro, não tem por que ficar restrito ao Brasil. Inclusive, eu citei aqui o investidor de bom senso sobre ETFs, que eu acredito ser um bom meio de investir nos Estados Unidos sem ter que pesquisar muito, então eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir esse livro. É um baita livro, normalmente ele está barato, R$40, algo do tipo. Então tem um link aqui embaixo para você adquirir o livro. Essa foi a entrevista especial de sexta-feira, não, segunda-feira. Entrevista especial de 60 minutos. Tenham todos uma boa tarde, bom trabalho. Até amanhã.